Senhoras e senhores, o compliance já está em implantação na Abicol e a intenção da associação é estender este procedimento para os associados. Este é o papel da Abicol: proporcionar ferramentas para que o setor se fortaleça, que atenda com qualidade os consumidores e que gere emprego, renda e desenvolvimento econômico em todo o território nacional. E dando continuidade então à nossa programação desta manhã, temos a honra de receber para a palestra Compliance Concorrencial do Conceito à Aplicação, José Carlos da Mata Berardo, advogado com vasta experiência na assessoria e representação de clientes brasileiros e estrangeiros em diversos tipos de ações high profile na área concorrencial. Sua experiência inclui a condução de investigações internas, concepção e implementação de políticas de conformidade corporativa e prestação de treinamentos de compliance. Também é reconhecido por seu conhecimento amplo e profundo do direito regulatório, contencioso, propriedade intelectual e leis de comércio. Seus clientes incluem uma vasta gama de empresas nacionais e internacionais, de diversos setores como bancário e financeiro, educacional, varejista, indústrias químicas e da construção civil, dentre outros. Nós informamos que as perguntas deverão ser feitas por escritos e entregue ao nosso pessoal de apoio. Pedimos a gentileza também dos senhores informarem o e-mail, se porventura não tivermos tempo hábil de responder a todas as perguntas. Posteriormente, o nosso convidado assim o fará. Senhoras e senhores, vamos receber então com uma salva de palmas Dr. José Carlos da Mata Berardo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença dos senhores, agradecer a diretoria da Abicol, especialmente a doutora Adriana, pelo convite, a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho sobre esse tema com vocês. Tem 1 hora para falar, não pretendo falar por 1 hora, gostaria muito de receber perguntas para a gente poder aprofundar essa discussão e tornar a discussão mais próxima da realidade do setor. Então, fiquem à vontade para fazer quaisquer perguntas que vocês têm em relação a esse tema. Tá? A primeira ponto que precisa ser destacado aqui é que eu sei que começar um encontro desse tipo, com uma série de questões relevantíssimas para o setor, com uma palestra de um advogado falando sobre como cumprir a lei, não é a perspectiva mais auspiciosa para o dia de vocês, mas eu prometo que eu vou tentar ser o menos jurídico possível e o mais objetivo possível para que a gente possa fazer com que esse primeiro passo da Abicol no treinamento de compliance, na conscientização dos senhores sobre a importância do tema do compliance, em especial do compliance concorrencial, seja o mais proveitosa e útil possível para todo mundo. Tá bom? Antes de a gente prosseguir para o mérito da nossa discussão aqui do tema concorrencial, acho que é importante fazer aqui um pequeno esclarecimento, porque hoje em dia muito se vê as discussões sobre o que é compliance, sobre a importância do compliance, e no final das contas a gente está tratando aqui de uma questão muito simples. O compliance é uma reafirmação de valores, é uma reafirmação de objetivos, é uma preocupação com a criação de uma cultura que leve em consideração a necessidade de não só dizer que o setor, ou a empresa, ou a Abicol tem princípios, mas que eles são efetivamente parte do dia a dia e eles são parte da cultura e da forma de fazer negócio das empresas, da associação e do setor. Tá? O CAD ele foi muito feliz quando ele editou um guia de compliance que define o que o CAD entende por compliance concorrencial, quando ele diz que, olha, na verdade é o reforço de um compromisso com valores. Né? No caso do CAD especificamente, que é o órgão no Brasil responsável por aplicar a legislação de concorrência, ele está interessado no compliance com a legislação concorrencial. Ele quer que a competição seja justa, ela quer que a competição seja livre e que a competição efetivamente premie aqueles agentes que são mais eficientes, né? E que entregam um produto melhor para os seus clientes. Eu acho que é muito claro que esse compromisso
do CAD ele vem se reafirmando cotidianamente, né? Eu acho que a gente não precisa falar hoje em dia de Lava Jato, é algo que sempre surge quando a gente está tratando desses temas com os nossos clientes, porque a Lava Jato ela criou de fato uma percepção de que o compliance é importante, né? Se ele fosse efetivamente parte da cultura de muitas dessas empresas e não só a parte do discurso, parte da retórica, metade dos problemas, pelo menos, que a gente está vivenciando hoje no país não estariam ocorrendo. E aqui é uma mudança de percepção de onde a gente está vivendo no nosso país. A gente tem provavelmente a Lava Jato como um marco e a própria edição a reforma da lei de concorrência, a edição da lei anticorrupção, a edição da lei das organizações criminosas. A gente tem aqui uma mudança de paradigma no próprio direito. Eu não sei quantos advogados eu tenho na plateia aqui, não vou ficar falando para advogados, mas a verdade é a seguinte: cada vez mais o setor privado ele tem um papel preponderante na aplicação da lei, ele não é um mero seguidor de uma orientação do direcionamento do poder público, ele efetivamente tem um papel importantíssimo. A responsabilização objetiva, por exemplo, prevista na lei anticorrupção, ela é um sinal firme disso, perdão. A posição do CAD nos casos de cartel, impõe às empresas uma responsabilidade bastante elevada em termos de acompanhar o que os seus funcionários estão fazendo e zelar para que eles cumpram a lei. Então, a gente está num momento no país em que o setor privado, como um todo, ele é instado, ele é praticamente obrigado a fazer o papel que antes era pura e simplesmente um papel de polícia estatal. É uma mudança de paradigma que a gente vem vivendo e que só tende a se cristalizar ao longo do tempo. E o compliance, nesse ponto aqui, ele é relevantíssimo. Ele reafirma dentro de cada uma das empresas, dentro da associação e dentro do setor, que esses valores são importantes. E veja só, o compliance não é vir aqui, dar o treinamento e a gente seguir a vida. Esse é um primeiro passo de um programa que a Bicol vem instituindo e vai desenvolver ao longo do tempo, né? De se lembrar disso, de se refrescar a memória dos senhores, de fazer com que isso faça parte efetivamente da cultura e do dia a dia de vocês. Essas primeiras palavras são importantes para a gente contextualizar porque a gente fala de compliance, né? A preocupação com os valores, os objetivos e o cumprimento da legislação em última instância. Tá certo? E aqui eu peço perdão pela simplicidade desses 3 princípios, mas eles são objetivos e diretos exatamente para que a gente possa ter uma conversa franca sobre um tema difícil, que é o cumprimento da legislação de concorrência. E eu gosto de reiterar esses princípios porque eles costumam resolver na prática, no dia a dia, para as pessoas de negócio que estão fazendo negócio, a grande maioria das dúvidas que existem em relação ao cumprimento da legislação concorrencial e de qualquer legislação, na verdade. Eu não quero deixar os meus colegas advogados desempregados, nem quero perder os meus clientes, mas a verdade é que se essas regras, esses princípios norteassem o comportamento dos executivos, nós, advogados de concorrência, principalmente, não teríamos muito trabalho em defender as empresas perante o CAD. Tá? E eu acho que vale a pena conversar um pouquinho sobre eles para que a gente possa ter um treinamento produtivo. Em primeiro lugar, não existe jeito certo de fazer coisa errada. É uma bobagem isso? Pode parecer uma bobagem falar isso, mas é importante. Muitas vezes tem clientes que procuram a gente e dizem: não, mas e se eu fizer de um jeito assim, será que eu consigo passar? Não, um cartel vai ser um cartel independentemente da forma com que você faça ele. Não existe um jeito mais correto. Não adianta eu pegar e chamar o cartel de bingo fluminense, como algumas empresas fizeram e ficou célebre aí nos últimos anos. Não adianta eu dizer que tem um campeonato de futebol. Tudo vai ser um cartel do mesmo jeito. Não existe jeito certo de fazer coisa errada. Se alguém disser que existe, está mentindo, porque a coisa vai continuar sendo errada. O segundo ponto, e esse é um ponto muito importante, um princípio com o qual a gente se depara muitas vezes na prática da advocacia quando a gente está tratando de clientes que estão sofrendo investigação. Um erro não justifica o outro. O que eu quero dizer com isso? O fato de uma prática ser consolidada num determinado setor não a torna menos anticompetitiva ou menos ilícita, a depender da circunstância. Tá? Então, se houve um erro no passado, ele precisa ser corrigido. Ou se ele não pode ser corrigido, porque o evento já ocorreu, que pelo menos os danos sejam mitigados. Eu acho que essa é uma preocupação importante que a gente tem que ter sempre quando a gente está falando do cumprimento
da legislação de defesa da concorrência, especialmente quando a gente está tratando de cartel. E, por último, tem um ponto importantíssimo aqui, que não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Infelizmente, hoje em dia, as empresas, especificamente o setor privado que está mais exposto, é julgado pela aparência. E as manchetes de jornal, os tweets de 140 caracteres são suficientes para que haja julgamentos. Então, se você tem que dar alguma explicação, você já parte em desvantagem. Então, como diz o ditado, não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que parecer honesta. É um ditado machista, a versão americana, a versão em inglês, ela diz que a mulher de César tem que estar acima de qualquer suspeita, talvez seja menos machista, mas o fato é, se algo parece errado, muito provavelmente será visto como algo errado, ainda que não seja. Isso é muito ruim para quem é advogado, para quem tem que ter o trabalho de convencer uma autoridade que às vezes já tem o juízo formado sobre um determinado fato, de que aquele fato não ocorreu exatamente daquela forma. Né? O exemplo mais corriqueiro que a gente tem aqui, já trazendo um pouquinho para o tema da discussão central que a gente gostaria de ter do cumprimento da legislação concorrencial a respeito do tema do cartel, é a figura daquele concorrente que presencia uma conversa imprópria, inadequada, de fixação de preço entre outros concorrentes e se defende dizendo, olha, eu só presenciei, eu não participei da conversa, não tomei nenhuma decisão com base no que eu ouvi. E o CAD, especialmente o judiciário, tem suportado esse posicionamento do CAD, diz, não me interessa, se você estava na sala no momento que essa conversa ocorreu, eu estou autorizado a dizer que você participou do cartel. Perceba, para nós advogados isso é um absurdo, ele não cometeu crime nenhum, ninguém pode ser punido por cogitar em fazer alguma coisa, ficou quieto. Mas o entendimento da autoridade é que o mero fato de se estar na sala já é suficiente para disparar a responsabilização. Isso faz com que a gente sempre reafirme esse ponto e repita, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então, esses 3 princípios vão orientar aqui o restante da nossa conversa a respeito desse tema, e eles costumam resolver a grande maioria das dúvidas que existem sobre o cumprimento da legislação. Tá bom? Então, eu vou passar um pouquinho adiante, a letra está pequena, eu sei, não pretendo tornar isso daqui uma conversa enfadonha sobre o que diz a lei ou o que não diz a lei, a interpretação dos tribunais, a não interpretação dos tribunais a respeito do que é a infração pelo objeto ou a infração pelos efeitos. Mas o que é importante vocês saberem é o seguinte, a nossa ordem econômica do nosso país, ela está pautada por 2 princípios basilares, a livre concorrência e a livre iniciativa. A Constituição também diz que a lei reprimirá o abuso do poder econômico voltado à dominação dos mercados. Tá? E a lei que cuida disso no Brasil, ela existe desde 1937. Foi reformada em 1962, foi reformada de novo em 1984, e a gente tem hoje, na Lei 2.529 de 2011, a sua versão mais atual. E qual que é o principal objetivo dessa legislação? É reprimir as infrações contra a ordem econômica, ou seja, reprimir aqueles atos e aquelas condutas que visam a impedir a liberdade de concorrência. Né? Liberdade de iniciativa e liberdade de concorrência são 2 valores que caminham juntos, mas que podem se contrapor em determinado momento, que é justamente o que acontece quando a gente está tratando do tema de cartel. Então, a Lei 2.529, ela diz, olha, tudo que tiver por objeto ou efeito a limitação da concorrência é proibido. Quando eu digo a distinção de objeto ou efeito, eu quero mostrar para vocês que o CAD tem, e o CAD é o órgão responsável por aplicar essa lei, junto com a polícia, junto com o Ministério Público, a gente vai chegar um pouquinho mais no Ministério Público, ele tem uma margem de manobra muito grande para interpretar a lei e julgar as determinadas condutas com base, muitas vezes, apenas na aparência de ilicitude, ou seja, no seu objeto, sem fazer uma análise detalhada do que seriam os efeitos da conduta. Isso parece uma tecnicidade jurídica, mas eu vou transformar para vocês num evento muito singelo. No final da década de 90, houve uma reunião em determinados distribuidores de medicamentos.
Esses distribuidores estavam muito incomodados com a entrada dos genéricos e eles discutiram entre eles e debateram alguns temas e falaram, bom, vamos boicotar quem passar a vender genérico. E as pessoas que estavam tendo essa discussão, eles eram vendedores, eram pessoas na ponta da cadeia, eles não tinham poder de bando nenhum. É obviamente que essa decisão que eles tomaram nesse encontro, ela não foi implementada. Aquilo lá era muito mais uma conversa de bar, um chopp ou qualquer coisa que vocês queiram chamar, do que propriamente uma reunião entre concorrentes. Mas enfim, o CAD olhou para aquilo e disse, essas pessoas estão atuando no mercado, elas são vendedoras, elas sentaram numa reunião e disseram que iam boicotar determinados agentes econômicos. Isto é um cartel. A conduta não foi implementada, ela não produziu efeito nenhum. Esse entendimento do CAD vem sendo reiterado ao longo dos anos 2000 em diversas ocasiões. A gente pode aqui passar o dia inteiro, literalmente o dia inteiro, comentando todos os casos do CAD, a gente não vai conseguir esgotá-los. Tem um número muito grande de setores sendo investigados. Na última terça-feira, houve a abertura de 2 processos contra um grande número de empresas e empresas multinacionais grandes no setor de órteses e próteses, muito sensível, com tratações com o poder público. A própria Lava Jato no CAD, ela já se tornou tão grande que ela tem mais de 20 casos diferentes de cartéis, só da Lava Jato. Setor automotivo, peças automotivas, a gente tem mais de 40 casos. Isso eu estou contando só os dos últimos 2, 3 anos. Tá? Então, a gente tem um órgão que está cada vez mais capacitado para perseguir os cartéis e que tem um entendimento muito restrito sobre o que caracteriza um ato ilícito. Então, o nosso treinamento aqui, a conscientização que a gente quer chamar para vocês nesse primeiro passo da Bicol e do setor no caminho do compliance, eu tenho certeza que muitas das empresas dos senhores já têm um compliance interno, já têm essa preocupação, mas é importante que ela seja difundida pelo setor e que todos estejam seguindo isso, tem a ver principalmente com os casos de cartel. Eu vou tratar um pouquinho do que é cartel mais para frente, mas basicamente é qualquer tipo de acordo voltado a suavizar a competição entre empresas. E quando eu digo acordo, não precisa ser um acordo firmado em cartório ou um documento assinado expresso ou uma troca de e-mails, não. Entendimentos tácitos, muitas vezes, ou implícitos, podem ser compreendidos pelo CAD como um ilícito também. Eu acho que essa daqui é um ponto de preocupação importante. Alguém aí na plateia pode dizer, mas há outros tipos de ilícito concorrencial? Sim, há. Há ilícitos do tipo fixação de preço de revenda. Esse é um tema muito sensível para o CAD, isso também é um ilícito. Há ilícitos relacionados a preço predatório e venda casada? Sim, também há. Mas o nosso objetivo principal aqui hoje é tratar do tema do cartel. Por quê? Porque esse é o foco das autoridades de defesa da concorrência no Brasil, do Ministério Público e de qualquer autoridade de defesa da concorrência de países desenvolvidos. A gente vê o nosso ministro da Economia, da Fazenda, como vocês queiram chamar, preocupado em o Brasil entrar na OCDE ou estar alinhado às melhores práticas da OCDE, que é o grupo dos países ricos, vamos chamar assim. Todos os países da OCDE têm leis de concorrência fortes e leis de concorrência que têm por objetivo principal, primordial, perseguir cartéis. Tá? Uma preocupação da economia capitalista, de um modo geral, dizer a preocupação com o combate aos cartéis. A gente vai passar um pouquinho agora para o detalhamento de como o CAD investiga e pune o ilícito, mas antes disso é só para a gente ter uma questão da extensão do problema que uma investigação pode gerar. Cartel, em primeiro lugar, eu preciso destacar para os senhores, é crime. Antes da Lei 2.529, a gente via pouquíssimas condenações de cartel porque era possível fazer a suspensão condicional do processo. Hoje em dia já não dá mais. Então, cartéis ocorridos após 30 de maio de 2012 implicam pena de reclusão, se identificados e julgados por um juízo competente. Alguns dos executivos da Lava Jato foram condenados, estão cumprindo pena, também pela prática de cartel. Não só pelos crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro. Esse ponto é pouco explorado na mídia, porque até é mais difícil, né, para o público em geral perceber
qual a gravidade do cartel. Mas cartel é crime da cadeia, isso é muito importante, isso é relevante não só para os senhores que têm uma posição de gerência ou de administração, mas também para as pessoas que estão efetivamente no dia a dia da empresa e tocando, especialmente quando eu me refiro à parte de vendas, parte comercial e marketing, aquela que está mais exposta ao tipo de arranjo que a autoridade quer coibir. O CAD pode aplicar multas elevadíssimas que chegam até 20% do faturamento das empresas, no caso de associações podem chegar a 2 bilhões de reais, valores bastante expressivos. Há um debate hoje muito intenso no CAD sobre se as multas não devem corresponder ao dano gerado pelo cartel na economia, que vocês podem imaginar que majora brutalmente o valor das multas aplicadas pelo CAD hoje. Tem o pagamento de indenizações aos consumidores lesados pela prática de cartel, afinal, quem paga o preço de cartel está pagando um preço maior do que pagaria se o ilícito não tivesse ocorrido. Isso é caso típico de livro de cartilha de direito de responsabilidade civil. E tem o problema que talvez seja o mais importante de todos, que é o reputacional. Não há jeito fácil de se reparar dano reputacional relacionado à prática de cartel. O cartel, como a corrupção, como o crime ambiental, ele é o tipo de ilícito que mancha a imagem da empresa, mancha a imagem do setor. É muito difícil que vocês consigam se envolvidos num caso desse, ou que esse tipo de dano seja reparado. Eu acho que a gente não precisa citar nomes hoje, mas tem 2 empresas que figuraram nas manchetes durante muito tempo e continuam figurando, que vão demorar anos para se livrar da pecha de ou corruptores ou cartelizadores, porque foi repetido tantas vezes, que basta ler o nome que você já pensa, opa, alguma coisa de errado aconteceu. É certo isso? Não, não é. Mas, infelizmente, é a sociedade em que a gente vive hoje. A gente julga pela manchete, a gente não julga pelo conteúdo da notícia ou pelo livro. Tá? Esse destaque aqui é importante para que a gente continue avançando aqui e dando para vocês a consciência precisa de até onde vai os poderes do CAD, do Ministério Público, em relação à persecução aos cartéis. Como eu disse, o que são cartéis? Acordos entre concorrentes, mesmo que informais, voltados a suavizar a competição. Qual que é o exemplo clássico do cartel? É o cartel de fixação de preço. Concorrentes se reúnem numa sala e dizem, a partir de hoje, aumentaremos nosso preço em R$10, em R$20, ou qualquer que seja a nota. Os cartéis existem dessa forma? Existem, sim. Cada vez menos, mas existem. A tendência é que esse tipo de acordo ele tenda a ser mais sutil, mais difícil de identificar. E aqui é que entra a beleza do fato de que o CAD, desde o começo da década de 2000, ter implementado uma política de, para usar o termo que está em voga hoje, colaboração premiada. A primeira pessoa a denunciar um cartel, justamente porque é muito difícil prová-lo, consegue ter um prêmio. Esse prêmio corresponde justamente a um abatimento, ou total ou parcial, no valor da multa do valor da multa. Sugere um incentivo para que aquele concorrente não queira mais participar do cartel e vá levar o fato ao conhecimento da autoridade, justamente porque esses acordos de suavização da competição não são fáceis de identificar. Eu sei que tem colegas advogados que são veementemente contra institutos como a colaboração premiada ou a delação, mas é uma ferramenta de investigação importantíssima, E se a gente quer, de fato, combater, seja a corrupção, seja a criminalidade econômica de uma forma em geral, incluindo os cartéis, a gente precisa ter, o Estado precisa ter acesso a esse tipo de recurso sob pena de a persecução desse tipo de infração não poder ocorrer. Mas, de todo modo, quais são outros tipos de cartel? Divisão de mercado por área de alocação ou estabelecimento de fixação de participações de mercado. Essas são as modalidades que a gente pode dizer que são típicas de cartéis. Eu acho que eu não preciso ficar falando muito para os senhores que isso é obviamente ilícito. Não tem muita defesa, seja no CAD, seja no judiciário, seja no aspecto criminal, para conversas que possam ser consideradas acordos nesse contexto.
A margem de manobra que os advogados têm para defender acusações dessa natureza é muito pequena, justamente porque a lei dá ao CAD poder, e ao Ministério Público e ao juiz, poderes para interpretar o ilícito de forma bastante ampla. Basta eu estar reunido e conversar sobre preço que o CAD vai dizer que aquilo é um cartel. É uma discussão extremamente inglória quando a gente tem que se deparar com clientes que estão nessa situação. Aí advogado, normalmente vai apelar para aspectos processuais. Ultimamente, isso não tem sido estratégia de defesa mais eficiente. Aí, quando eu digo ultimamente, eu me refiro até aos últimos 10 anos, posso dizer, no âmbito do CAD. Esses são exemplos extremos, tá? Se a gente for passar para as questões mais sutis e mais delicadas, até eu diria, a gente tem que socorrer um pouquinho do que dizia Adam Smith em 1776. Né? E ele tem uma frase muito boa, que inclusive é repetida pela autoridade quando vai falar de cartel, que é que pessoas no mesmo ramo comercial raramente se encontram, ainda que para entretenimento e diversão, sem que a conversa termine uma conspiração contra o povo e algum tipo de acordo para aumentar os preços. É claro que isso é um exagero. É claro que isso é uma piada. Mas quem está investigando pensa exatamente assim. Então, de novo, eu tenho que destacar aqui para os senhores a minha preocupação com a aparência. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. E porque nossos investigadores e as nossas autoridades pensam desse jeito, a gente tem que aconselhar os senhores a estarem preparados para se defender adequadamente. E a melhor defesa é cautela. E a gente vai passar aqui algumas cautelas para os senhores, para o debate, para a conversa, para que a gente possa avançar nesse assunto. Então, tudo isso para dizer para os senhores, os cartéis são tão perigosos na cabeça da autoridade, e aí se a gente for olhar os estudos, há estudos econômicos ao longo dos últimos 30 anos que mostram que os cartéis implicam sobrepreço de 10% a 20% no valor dos produtos. Tá? Valor considerável, né? Se a gente for considerar o prazo de duração médio dos cartéis que são descobertos, a gente não sabe daqueles que não são descobertos, a gente vai poder fazer a conta e vai chegar a valores que são muito significativos. E aqui no Brasil, que é um setor, um país em que setores são extremamente concentrados, em que você tem uma dependência enorme do Estado, você tem um Estado que às vezes adota políticas contraditórias ao fomento da concorrência e a liberdade de competir, provavelmente esses valores no Brasil vão ser pouquinho superiores a esses 20%. Né? Então, os cartéis são tão danosos que sempre que tem concorrente junto, o CAD quer saber: o que vocês estão fazendo aí? Né? E o que vocês estão fazendo aí é a parte em que eu chego e digo: olha, a gente está fazendo tudo de acordo com como manda a lei, porque a Constituição permite que qualquer um se reúna. E eu posso falar o que eu quiser. O que a gente não pode falar é sobre temas concorrencialmente relevantes. Se a gente for olhar o histórico do CAD, essa preocupação da Bicol em trazer aqui alguém para debater o tema do compliance concorrencial é relevantíssima. Se a gente for olhar o histórico do CAD, a gente pode dizer que em 95% dos casos de investigação de cartel, há uma ou mais associações de classe envolvidas. Por quê? Justamente porque essa liberdade de se reunir que eu mencionei, ela acaba sendo às vezes mal interpretada. E as empresas, quando estão na associação, acabam imaginando que elas são invulneráveis ao questionamento de cartelização. Isso não é verdade. Tá? Tem até um dispositivo específico na lei de uniformizar condutas entre concorrentes que foi pensado justamente para associações de classe. Os americanos, eles têm um tipo lá em termos de cartel que é o aiding and abetting, né? É o apoiar e ajudar o cartel. Que é normalmente onde as associações de classe são, por onde as associações de classe são punidas. Tudo isso para dizer para vocês o seguinte: o fato de vocês estarem se reunindo para um evento como esse, de cunho lícito, preocupado com o fomento do setor, a competitividade dele, a segurança dos produtos, é ótimo, é excelente, isso é bom para a economia, é positivo. O que não pode ocorrer é que haja excessos em determinados, quando se tratar sobre determinados temas. É esse aqui a linha que a gente precisa aprender a navegar. E confesso, eu sou advogado de concorrência, eu sei como o CAD pensa, eu sei o que a lei diz, eu sei o que os tribunais decidem. Eu não sou um executivo do setor.
Às vezes eu digo que uma informação é concorrencialmente sensível, vocês têm que saber o que é concorrencialmente sensível ou não, que tipo de informação que influi na tomada de decisão individual. O máximo que eu consigo fazer é dar guidelines, né? Dar orientações, estabelecer determinadas balizas, né? Navegar essas balizas com precisão, eu dependo do setor. Até porque vocês não vão ter um advogado, personal advogado ao lado de vocês, em todo momento que vocês estão conversando com o concorrente, para dizer, você pode falar isso, você não pode falar isso. Óbvio, a orientação do advogado externo, né, dentro do meu escritório, no ar-condicionado, sentadinho, bonitinho, vai ser, não fale com o concorrente. Com isso, você elimina todo o risco. Óbvio que isso não é possível. O setor precisa se congregar, ele precisa conquistar objetivos do setor. Perfeitamente lícito, precisa debater com o governo, precisa debater com a sociedade. É importante isso. É essencial. A questão é o limite para que vocês façam isso dentro da legalidade e que os associados no seu atividade cotidiana saibam desses limites, tá? Então, entendam aqui, perfeitamente lícito se reunir com o concorrente, só que tome cuidado, estabeleça uma pauta prévia, faça uma ata, assegure-se de que essa pauta corresponde a um objeto lícito, que não envolve nenhum tipo de conspiração contra a concorrência ou algum tipo de fixação indireta ou direta de preço, ou alguma troca de informação que possa ser, de informação concorrencialmente relevante que possa ser compreendida como algo que suaviza a competição. São cuidados que a gente recomenda, de novo, porque a gente vive num mundo em que o setor, hoje, né, no Brasil e no exterior, o setor privado atua também como a sua própria polícia. Faz parte do trabalho dos senhores saber o que está sendo feito de errado ou não. E o instrumento da colaboração premiada, da delação premiada, faz com que todos estejamos sempre sendo vigiados, para o bem e para o mal. Então, uma boa reputação resulta em boas coisas sendo ditas. Uma má reputação pode resultar em muitos problemas. A questão da aparência, essencial. A questão de que um erro não justifica o outro, também essencial. Quando eu falo em informações concorrencialmente sensíveis, eu disse para os senhores, não sou eu quem sabe navegar isso, são vocês que são executivos do setor e sabem o que é importante ou não para a indústria. Tem alguns temas que a autoridade sempre diz que são sensíveis, né? Obviamente, preço e nível de produção, participação de mercado, política de marketing, prazo de condição de venda, desconto, etc, etc, etc. Depois vocês ficam com a apresentação, vocês podem ver isso. Esse tipo de informação, ele não deveria ser trocado entre concorrentes, especialmente, e esse ponto eu preciso dizer por dever de ofício, se envolver projeções. Isso é extremamente delicado, até tem um impacto direto na atividade de muitas das associações, e tem muitas associações que são nossas clientes que nos perguntam, poxa, mas como eu consigo fazer minha atividade se eu não posso discutir esse tipo de assunto olhando para o futuro? Olha, há maneiras de você construir esse tipo de entendimento. Isso envolve independência, isso envolve confidencialidade de informação, isso envolve divulgação de informações sempre agregadas, uma série de cuidados que podem ser tomados para impedir para fazer com que a associação possa continuar sendo útil para os seus membros em termos de medidor de temperatura, termômetro do setor ou da indústria, sem incorrer em ilícitos, né? Pequenas cautelas, pequenos cuidados podem transformar algo que é claramente ilícito da perspectiva do CAD para algo que é aceitável e permanecendo útil. Esses cuidados certamente vão ser tomados ao longo da implementação do programa da Bicol, se não eram tomados já até hoje. Então, esse conjunto de temas ele é extremamente sensível, pediria atenção aos senhores, especialmente se envolver conversas sobre projeções. Percebam aqui que eu estou discutindo conversas ou troca de informações sensíveis. Eu não estou falando aqui de acordo sobre preço. Tem uma diferença muito grande entre as duas coisas. O acordo é claramente ilícito. Não pode, em hipótese alguma. A troca de informações ela vai ser aceitável se tomada com determinadas cautelas. Então,
muito cuidado quando a gente está falando de troca de informações, porque o CAD, de novo, com essa percepção de que concorrentes estão sempre fazendo coisa errada quando estão juntos, tende a interpretar mal troca de informações. Perfeito? Seguindo um pouquinho em frente, eu não queria citar nomes, mas eu preciso, porque o exemplo é muito grande e a gente vê isso muito no dia a dia. Hoje em dia a gente escreve demais, por WhatsApp, por e-mail, ninguém se preocupa muito quando responde o WhatsApp se a mensagem que está sendo enviada está dentro do contexto ou não. E o que a gente vê em muitos casos, não só no âmbito do CAD, mas em outras esferas, é que mensagens às vezes escritas de forma atabalhoada ou fora do contexto podem ser muito mal interpretadas. E quando a gente soma uma autoridade que é muito preocupada com o relacionamento entre concorrentes e uma mensagem fora do contexto, a gente tem casos muito difíceis de serem defendidos. Às vezes uma mensagem inocente, que não quer dizer nada, pode ser mal interpretada, tirada do contexto e usada para outra finalidade diferente. Então, um outro tema que eu acho importante quando a gente está debatendo compliance é o cuidado que vocês têm que ter, os senhores têm que ter quando estão debatendo temas de interesse do setor e enviando comunicações entre os senhores para fins de atingir os objetivos da BICOL e os propósitos lícitos da associação. A cautela na redação dessas mensagens é importante. Quando eu disse que eu ia mencionar nomes, eu vou ter que resgatar. Quando um determinado presidente de uma grande construtora foi preso pela Operação Lava Jato, ele escreveu uma mensagem à mão destinada a algum dos seus executivos que dava a entender que determinados documentos deveriam ser destruídos. Ele usou o termo destruir, possivelmente, para dizer que ele queria que os argumentos relacionados àquela alegação fossem rebatidos. Mas ele disse, vamos destruir os documentos sobre a obra tal. No dia a dia de negócio, é normal a gente ver isso. E, de novo, a gente entende, a gente escreve correndo. Agora, quando você tira isso do contexto e põe em outro, você evidencia que pode haver uma interpretação equivocada para aquilo que foi dito. Zelo na redação de documentos é parte de compliance também. Às vezes, 30 segundos a mais relendo uma determinada mensagem pode resolver muitos problemas, pode fazer com que você deixe de ser mal entendido e passe a ser bem interpretado. Regra de ouro. O que eu estou escrevendo pode sair na capa do jornal? Se você está confortável com isso, vai embora. Se você tem dúvidas, repensa um pouquinho e escreve de novo depois. De novo, lembrem-se dos princípios que eu dei no começo, eles orientam tudo que eu estou dizendo aqui. Não existe jeito certo de fazer coisa errada, então eu escrever uma mensagem cifrada não vai resolver um problema. Da mesma forma, eu tenho que parecer honesto. Então, se eu escrevo algo que pode ser mal interpretado, é melhor que eu escreva isso da maneira mais correta. Isso posto, tem aqui 4 recomendações simples para os senhores para encerrar dentro do período que eu tenho para a gente poder discutir as perguntas dos senhores. Primeiro, não participe de reuniões, encontros ou conversas, mesmo que informais, com concorrentes para discutir preços, quantidades, participações, principalmente se envolver projeções, decisões futuras, ou a conversa puder ser entendida como um acordo de cavalheiros ou um pacto de não agressão. Muito comum a gente ver isso em caso de cartel no CAD. Jamais participe de conversas ou encontros que visem o compartilhamento de informações concorrencialmente sensíveis, se não houver determinadas cautelas em vigor para proteger esse compartilhamento. Tenha cautela na hora de preparar documentos tratando de decisões empresariais estratégicas que veiculem informações concorrencialmente sensíveis para evitar mal-entendidos. E tenha cautela redobrada quando isto envolver concorrentes. Por fim, lembrem-se dos princípios, que eu já repeti a exaustão para os senhores. Encerro aqui essa brevíssima apresentação, poderia falar por horas, mas eu não quero que ninguém morra de tédio. E eu quero que vocês continuem discutindo temas produtivos e úteis para o setor.
Então, eu encerro a minha apresentação e abro para os eventuais debates que se queira. Muito bem, senhores, nós pedimos para fazer as perguntas por escrito. Se alguém tiver, só se identificar para a nossa equipe, recolher e trazer aqui para o nosso palestrante fazer as respostas. Alguém tem alguma pergunta? Muito bem, então, o doutor José Carlos estará à disposição para... Pois não. Bom dia. O senhor falou sobre essa questão de concorrência, de sugerir preço. É comum a gente ver em supermercados, certas embalagens de produtos, está escrito lá, preço sugerido. Refrigerante, normalmente bebidas lácteas, tem sempre preço sugerido. Perfeito. Todo preço é igual, todo supermercado. Todo supermercado. Perfeito. Uma pergunta muito pertinente sobre a fixação de preços. Isso não foi o meu foco da palestra, mas é importante que a gente trate sobre esse tema. A sugestão de preço na visão do CAD, a sugestão de preço do fabricante ou do distribuidor para o varejista, ela é tida como lista, desde que mera sugestão. O que o CAD veda e a lei dá amparo para que o CAD proíba é a fixação do preço de revenda. É quando o fabricante ou o distribuidor dizem ao varejista: você é obrigado a vender o meu produto por valor de R$10. Essa fixação de preço de revenda, no entendimento do CAD, ela diminui a concorrência que poderia existir entre os varejistas, muito embora o argumento dos senhores possa ser: não, mas ela fomenta a concorrência entre os fabricantes. O CAD tende a preferir justamente fomentar a concorrência no varejo. Ele diz isso até de forma expressa quando ele decide um caso envolvendo rolamentos no final do ano de 2013. Ele fala: olha, para eu aceitar uma fixação de preço de revenda, o ganho de eficiência tem que ser tão grande na concorrência entre os fabricantes para justificar a perda de concorrência entre os varejistas. Então, a regra de bolso que eu posso dar para os senhores para responder a pergunta que foi feita é: a sugestão de preço de revenda, ela é lista, desde que ela se caracterize como mera sugestão. Não haja nenhuma ferramenta de sanção associada ao descumprimento daquele preço sugerido. Muitas vezes a gente vê na praia, aí um exemplo bobo, o picolé que tem um preço sugerido de 7 sendo vendido a 10. Justamente porque o fabricante não tem condições de impor aquele preço. E o vendedor de sorvete na praia pode dizer: vai lá e anda 2 km e compra o sorvete mais barato então. Mas justamente a liberdade que deve ser concedida para que o varejista atue. Esse ponto é o ponto essencial para responder a pergunta. Nós temos uma outra pergunta aqui, doutor. O Carlos da Simbal. Devido à grande quantidade de leis, isso acaba tornando o conhecimento da lei praticamente impossível. Se torna para as empresas um cerco legislativo. Como obedecer e atender o compliance num ambiente como este? Bom, eu não sei se vocês já viram aquela reportagem sobre um advogado de Goiás que resolveu imprimir toda a legislação tributária do país. Ele imprimiu toda a legislação tributária do país, ele chegou a um livro com 3 metros de altura. Não estou brincando, é verdade. Infelizmente, a gente vive num país que legisla muito e funciona pouco. Uma parte do trabalho, hoje em dia, dos advogados, dos advogados externos, dos departamentos jurídicos de empresa, é justamente conseguir filtrar esse emaranhado de legislação e torná-lo em regras de bolso fáceis para que os executivos possam tomar decisões dentro da legalidade.
eu alegar que eu desconheço a lei, esse é o princípio básico que a gente aprende na Faculdade de Direito, no dia 1, é que eu não posso alegar o desconhecimento da lei para cumpri-la. Isso faz parte da convivência em sociedade. Eu entendo que o ônus que o Estado impõe, quando ele legisla demais, ele transfere para as empresas uma grande parte das suas atribuições, é alto, é elevado. Não obstante, o que eu posso dizer para os senhores é que essa é uma tendência que não é só do Brasil, essa é uma tendência, de uma certa forma, mundial. Legisla-se muito, no Brasil legisla-se muito e mal, talvez em outros países legisle-se melhor, mas também legisla-se muito. Então, o que eu posso dizer é, a gente tem que estar atento, a gente tem que ter valores e objetivos claros e princípios. E a partir disso, com um bom aconselhamento, navegar o melhor possível nesse tipo de conduta. E aí, por isso que eu gosto aqui de fazer uma distinção clara e de focar em um aspecto específico. O tema do cartel hoje, ele é punido muito mais severamente e é considerado uma infração muito mais grave do que, por exemplo, uma venda casada. Então, vocês têm que estar cientes de que nas maiores fontes de exposição a risco, vocês estão bem protegidos. Estando bem protegidos na maior fonte de exposição a risco, vocês protegem as fontes de menor exposição a risco. E aí vai para frente. Mas eu me compadeço do excesso de legislação. Eu torço para que um dia a gente consiga viver num país que funcione um pouco melhor em termos legislativos. Mas, infelizmente, é um mal necessário que a gente tem que viver hoje. Isso requer cada vez mais que os executivos estejam preocupados com o tema do compliance, que ele seja parte do dia a dia, para permitir que os negócios sejam feitos com o mínimo de risco possível e não estejam engessados, e os advogados estejam cada vez mais próximos das pessoas de negócio, pensando como as pessoas de negócio. Mais alguma pergunta da nossa plateia? Quem quiser fazer pelo microfone também, só se identificar. Lá no fundo, por favor. A pergunta foi dele. Sobre o compartilhamento de informações, outros países a gente vê que eles compartilham informações de mercado. Eles não identificam as origens das empresas, mas eles compartilham informações relevantes para o benefício de todos. Eu não sei se eu não entendi, mas eu me senti um pouco incomodado com a questão que o senhor colocou referente a compartilhar informações. Dos objetivos, eu entendo, da associação seria promover o bem-estar e o crescimento das empresas associadas, e isso tudo com um objetivo muito bom. De repente, a gente passa a compartilhar informações relevantes ou sensíveis e estamos infringindo uma lei. Eu queria entender um pouquinho melhor isso. Perfeito, excelente pergunta. Esse foi um tema pelo qual eu passei rápido, exatamente pela premência do tempo, mas eu agradeço a pergunta, ela é muito boa e um campo muito fértil para debates. Não só no exterior, aqui no Brasil também há diversos setores, diversas associações que promovem o compartilhamento de informações de mercado entre seus associados. Mas esse compartilhamento ele é sempre feito com uma cautela, com algumas cautelas, na verdade, tá? Eu vou só descrever essas cautelas para que os senhores entendam. A autoridade tolera a troca o CAD e o Poder Judiciário toleram a troca de informações entre concorrentes, presentes alguns requisitos. O primeiro deles, que a informação que está sendo trocada seja histórica, ou seja, que ela se refira ao passado, jamais sobre projeções. Em segundo lugar, que essas informações sejam compartilhadas entre os membros da associação e, eventualmente, o público em geral, de forma agregada sobre o desempenho do setor, sem permitir a identificação de uma empresa individual perante os demais concorrentes. Por que essa preocupação da autoridade? Porque a autoridade não quer que haja um sistema de monitoramento de cumprimento do cartel. Tá? Esse é o fundamento por detrás do raciocínio da autoridade. Então, informações históricas e agregadas, e aí a terceira cautela é que o tratamento dessas informações
não seja feito por alguém do setor. Ou seja, ou é a própria associação, os funcionários da própria associação que de forma independente coletam esses dados dos diversos atores da indústria e reúnem e divulgam a informação agregada, ou é um terceiro externo que, sob compromisso de confidencialidade, reúne essas informações e as divulga para o setor. Essas orientações que estou dando para o senhores são as orientações mais diretas que a gente pode extrair dos precedentes que a autoridade tem em relação a esse tema. Em setembro de 2016, o CAD iniciou uma investigação contra determinadas empresas de autopeças. É o primeiro caso que o Brasil está investigando, pura e simplesmente sobre troca de informações. E ele só iniciou essa investigação, e isso está dito da nota da Superintendência Geral do CAD que inicia essa investigação, dizendo: olha, se as informações tivessem sido trocadas de forma agregadas e se referissem ao passado, eu não ia ter fundamento para abrir essa investigação. Mas como eu tenho provas aqui, ou indícios, de que as informações foram trocadas em relação ao futuro e de maneira aberta, eu vou investigar porque eu acho que isso é um ilícito, independentemente de ter havido acordo com base naquelas informações. Espero ter podido atender a dúvida que o colega colocou. Obrigado, Dr. José Carlos, por ter aceito de prontidão o nosso convite para estar conosco nessa manhã, pela brilhante palestra e explanação nesse encontro nacional da ABICOL. O nosso muito obrigado.